Aqui está sempre atrasado, viu? Então não se preocupe, porque pois ele fica atrasado em relação a gente aqui. Então não tem problema. Bom, gente, eu resolvi entrar agora pelo seguinte. Tava preparando aqui o programa da quarta-feira que vem. E nessa preparação, Irani estava lembrando algumas coisas que são importantes nós comentarmos sobre a parte do relacionamento dos professores e da escola com os pais. Porque às vezes a gente comenta algumas coisas com os pais, né? Na reunião de pais, ou até quando eles estão conversando lá com ela na sala. E a gente leva certos sustos, porque parece que os pais estão defendendo seus filhos contra nós, contra a escola e contra os professores, não é isso? Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente vê coisas assim. Então, esse é um detalhe que é importante, e Irani estava lembrando, que é importante a gente alertar, porque muitos pais não estão sabendo que isso é um mal que eles estão fazendo aos filhos deles. Ou seja, uma super proteção, né? E que acaba... Proteção dos garotos contra a escola. Ou seja, como se a gente fosse o vilão, né? E o pai tivesse que proteger eles contra o vilão. Ou seja, o diretor, o professor, o coordenador, o pessoal todo. É não acreditar na escola que eles estão... Ou seja, a impressão que dá é essa, a impressão que ela fica preocupada, é que parece que eles não acreditam na gente. Então, se não acreditam na gente, por que estão colocando na nossa escola? É estranho, né? Porque, poxa, peraí. Então, isso é uma coisa que não é só nas escolas como a nossa, não, que é particular. Isso acontece nas escolas públicas também. Ou seja, eu tenho visto, Irani, no caso, não tem visto a escola pública porque eu não tenho andado nas escolas públicas, né? Eu tenho visto mais o caso dela, que é a diretora da nossa escola. Mas nas escolas públicas acontece a mesma coisa. Ou seja, volta e meia tem um pai correndo lá para defender o filho contra, digamos, uma advertência. Quantas vezes você mandou advertência e recebeu reclamação? É ou não é? Cada coisa... Não querer nem assinar a advertência. Ou seja, não querer assinar a advertência. Gente, a advertência é uma relação, é um compartilhar de complemento de educação que a escola faz com a família. Ou seja, a gente está compartilhando uma parte que nem era para nós fazermos, ou seja, é um complemento da educação. Então, em vez das pessoas perceberem que quando o filho está na escola, a educação dele está sendo complementada e precisa estar em parceria com a gente para que isso funcione, não. Vem com uma superproteção, eu não assino advertência para o meu filho. Teve uma vez que eu cheguei a comentar, né? Não assina advertência, mas vai assinar o ato de soltura, porque, obviamente, uma criança que está acostumada a ser super protegida pelos seus pais contra uma instituição que está complementando a educação, essa criança vai se transformar numa criança sem limite. Uma criança sem limite, obviamente, alguém vai dar essa complementação da educação, não somos mais nós. Não é ser na escola, é fora da escola. Aí já é a polícia. E a partir do momento que é a polícia, a situação fica complicada, porque vai ter que assinar não a advertência, mas um ato de soltura. Então tem certas coisas que realmente foi bom você ter comentado esse troço, porque a gente ficar esperando até a próxima quarta-feira para eu falar sobre isso é complicado. Ainda mais, a gente aproveitou para estar conversando aqui, na horta dela. Tá? Que é um ambiente no terraço daqui de casa, onde ela não aguenta, né? Aí ela acaba fazendo uma horta, que é essa que vocês estão vendo, uma parte, né? Eu acho que uma parte da horta dá para vocês verem aí, que está um pouco iluminada, porque já é de noite, então tem uma parte da horta iluminada. Mas é isso, gente, ou seja, a gente está fazendo um esforço danado, não só nós, né? Nós, professores, etc., todo mundo fazendo um esforço tremendo para poder transformar essas crianças, esses adolescentes em gente que realmente vai ter sucesso. Aí a gente encontra a barreira
naquele que deveria estar trabalhando também a favor do adolescente, ou da criança. No nosso caso é mais adolescente, porque nós temos crianças de 11, 12 e daí em diante, né? Até 10, né? 10, 11, 12, até 17, 18 também, né? Ou seja, é complicado, né? Bastante complicado. A gente vê que a gente tem que lidar com uma... como se fossem inimigos, né? Ou seja, em vez de parceiro, nós estamos em lados... É como se a gente estivesse em lados opostos. Complicada essa situação, né? A gente só percebe isso quando a gente vê a situação. Ué, não é isso. Por que eles estão agindo assim com a gente? Ou seja, a gente leva cada susto, né? É impressionante. E coisas também interessantes que aí a gente percebe que existe uma falta de parceria. É uma coisa muito comum que tem acontecido em algumas escolas, e na nossa não é diferente, é a ameaça de processar a escola por uma coisa que não tem nada a ver com a escola. Incrível, né? Ou seja, antigamente eu me lembro que eu uma vez, até contei na reunião de pais, né? Eu cheguei em casa, deixa eu ver. Rosa, concordo com tudo que disse, porque não adianta vocês fazerem a sua parte e não ter a colaboração da família. Pois é isso, Rosa. É complicado, né? Então isso é que é uma coisa que a gente está falando, está alertando, está comentando, porque a gente quer o quê? Que essas crianças, esses adolescentes, se desenvolvam, sejam os melhores possíveis. Mas não somos só nós que vamos fazer isso. Quem tem que fazer a parte principal do caráter, da formação do caráter, é a família. Nosso papel, na realidade, seria o quê? Português, matemática, história, geografia, inglês, etc., ciências. E a gente acaba entrando pelo aspecto de formação do caráter também. Se as pessoas compartilharem isso, ou seja, forem parceiras nisso, está ótimo. Nós vamos ter resultados espetaculares. Mas nem para o estudo a gente tem parceria. Ou seja, não agora, nessas turmas que nós temos agora, não vi isso, mas eu já via há alguns anos, não sei se você se lembra, né? Um menino que entrou lá na escola que a mãe disse que tinha descalculia. Então, que eu pedi ao professor de matemática para fazer um monte de exercícios de matemática dentro daquilo que ele sabia. Porque quando as pessoas têm algum tipo de anomalia, algum transtorno, alguma síndrome, ou algum bloqueio emocional, junto dessa criança, desse adolescente, tem uma preguiça também. Então, quando a gente aproveita, vê o que ele sabe fazer e manda fazer um monte, aí a mãe ligou. Poxa, vocês estão querendo matar meu filho. Passaram 30 contas de dividir para ele. Aí... Oi, Andréia, tudo bom? Aí o que aconteceu? Óbvio, o garoto não fez. Ela mandou fazer só a metade, mas tudo bem, pelo menos fez a metade. Esse garoto não tinha descalculia. Ele tinha uma preguiça e um bloqueio emocional. Como nós começamos a exigir um monte de exercício, acabou a descalculia dele. Ele estava no primeiro ano do ensino médio. Quando chegou na metade do primeiro ano do ensino médio, ele já estava acompanhando a turma. Então ele não tinha problema nenhum. Interessante, né? Então essas coisas, a gente descobriu isso como? Na prática. Por isso que às vezes os professores me perguntam, né, nas formações, não, onde é que está escrito isso? Como é que a gente faz isso? Gente, a maioria das coisas que a gente aprende é no dia a dia com o próprio aluno. Então isso é bom que os professores todos saibam, que não adianta nós aprendermos só nos livros, só as teorias, só isso. Nada, a gente vê. Irani fez pedagogia, fez psicopedagogia também, né? Você está aprendendo aonde tudo? No colégio, né? Ela está aprendendo tudo no colégio. Porque o que a gente vê no colégio não é que seja diferente e que as teorias não funcionem, não é isso. Mas a gente vê no colégio muito mais coisa e coisa muito mais diferente do que aquilo que a gente aprende. Diversidade muito grande. Diversidade enorme, né? Você vê, agora, se a gente fosse dar num curso de pedagogia, tudo que o pedagogo precisa saber na escola, tudo no curso de licenciatura, tudo que o professor precisa saber ao enfrentar um aluno, esse curso ia ser o quê? 8 anos e com residência, que nem medicina, ou seja, ia ser um curso de medicina, né? Então não dá, não tem espaço para isso. O curso tem que ser 4 anos, só mesmo são 4, né? Pedagogia.
4 anos só. Então tem que encaixar nos 4 anos o conhecimento básico. Aí o que a gente precisa com os professores? Convencê-los de que a faculdade só indica o caminho. Nós temos que investir no nosso conhecimento, investir mesmo, não é investir lendo os livros e apostilas e os cadernos que nós escrevemos e tivemos na faculdade. Nada disso. Todo dia tem coisa nova. Ah, mas o aluno é o mesmo. Como o aluno é o mesmo? A cada dia nós temos alunos completamente diferentes. Você vê, agora nós não temos lá no IUP nenhuma criança com microcefalia. Mas a microcefalia está aparecendo em uma porção de escolas. Então, o que a gente vai ver? É uma coisa nova, porque antes o microcéfalo era 1 em 1000, 1 em 2000. Agora, no Nordeste é muito, no Sul não tem. Tá? O Aedes aegypti, ele selecionou a região Nordeste para levar o vírus que transformou as crianças em microcéfalas. Tá? Foi só o mosquito do Nordeste. O mosquito do Sul... o mosquito do Sul não fez isso. Ele é muito educado, o mosquito do Sul. Logicamente, meus amigos sabem do que meus alunos também sabem do que eu estou falando. Mas o Aedes aegypti do Nordeste foi um problema. O Aedes aegypti do Sul, não. Porque agora mesmo vim de lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e não vi incidência de microcefalia com Aedes aegypti, não. E tem o Aedes aegypti lá. Uhum. Então é interessante, né? Então é interessante a gente ver que, aliás, várias pessoas já me comentaram que nós temos que conversar mais sobre isso. Perigoso. É melhor fazer. Olha, eu acho perigoso, tá? A Irani fica desesperada. Por quê? Porque esse negócio de a gente falar sobre as verdades, certas verdades, estão, digamos, protegidas por uma força misteriosa, que não é tão misteriosa assim, que chama-se força financeira. Então existem gigantes financeiros por trás de determinadas verdades que não podem ser faladas, e eu insisto em falar e ela reclama. Não fale sobre isso. Realmente é meio perigoso. Você que quer educar, deixa quieto. É outro negócio, nós temos que alertar a vocês, aos pais, aos meus alunos, meus amigos, meus colegas de pesquisa também, as coisas que nós estamos descobrindo. Agora, nós temos que alertar de uma maneira que a gente não esteja batendo de frente com esses conglomerados financeiros. Né? Como eu falei agora, ontem, na nossa live, sobre um problema que o pessoal perguntou, você é contra a vacina? Negativo, eu não sou contra a vacina nenhuma. Vacina é uma coisa extremamente necessária. Todas as crianças devem ser vacinadas. A gente só tem que tomar cuidado para que nossos filhos estejam com a imunidade perfeita na hora de tomar vacina. Só isso. É como a vacina da febre amarela. A gente sabe que velho, que nem eu, e criança, não deve tomar. Por quê? Porque o sistema de imunidade, o sistema imunológico dessas pessoas com mais idade ou com menos idade é muito menor do que o das pessoas de idade média. Por quê? Porque a vacina pode ter problema quando a pessoa está com a imunidade baixa. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. É só isso, quanto ao resto não. Outra coisa importante da vacina é a gente tentar ver se consegue dar vacinas individuais. Em diversos países, na Europa e nos Estados Unidos, tem associações de pais tentando insistir para que as vacinas não sejam mais múltiplas, vacinas tríplices, quádruplas, etc. Polivalentes, né? Porque aí você junta uma porção de vírus e aí a criança, se tiver com imunidade baixa, pode ter um risco maior, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado até para comentar. Então, vacina não sou contra, tá? Absolutamente, é necessário. Inclusive nós temos ex-aluno, etc. Tem um especial que já falou comigo várias vezes, que está fazendo farmácia, e já falou comigo várias vezes, né, sobre isso. Poxa, você quer que eu vá comentar sobre os perigos da vacina? Eu não posso comentar sobre os perigos da vacina porque eu estou fazendo farmácia.
E eu vou ser funcionário justamente do laboratório farmacêutico que produz as vacinas. E não, eu quero que você fale a parte boa da vacina, a parte ruim deixa que eu falo. Porque existe, a parte boa e a parte ruim. Não é a parte ruim, é a parte que nós precisamos tomar determinados cuidados. Só isso. Né? Então nós comentamos aqui sobre o negócio dos pais, que é importante. Nós vamos fazer uma... Eu recomendo, inclusive, fazer como nós temos feito lá, a reunião de pais, em que em vez de nós falarmos dos filhos, né, a gente fala de nós mesmos, para que nós possamos ter maior frequência. Porque quando a gente fala do filho, o que acontece na reunião de pais quando a gente vai falar só do filho? Os pais cujos filhos estão com problema, eles não vão. Tá? Se eles forem uma vez, eles não vão a segunda. Por quê? Por que os filhos dão problema? Vamos analisar isso? Por que um filho dá problema? Ou seja, por que um aluno dá problema? Um aluno, quando dá problema, é porque não está com a educação correta em casa. Ele não foi bem preparado em casa. A educação está mal dada. Por culpa dos pais? Não. Não é culpa. Os pais não têm culpa. Os pais não foram preparados para a educação dos filhos. Então, muitas vezes, os pais estão educando os filhos de uma maneira equivocada, e a gente vê isso claramente lá, né, em alguns lugares, e eu vejo em todas as escolas que eu vou, não porque querem, é porque pensam que estão fazendo a coisa certa. Aí, se nós chegarmos para os pais na reunião e falarmos o que o filho está fazendo de errado, pense bem, o que vai adiantar? Se o filho está fazendo errado porque os pais não souberam educar. Aí você fala para esse pai que não soube educar que o filho está fazendo algo errado. O que ele vai fazer? Nada. Se ele não sabe, o máximo que ele vai fazer é espancar o filho ou não vir mais a reunião nenhuma para não ouvir falar mal do filho dele. Então o que nós temos que tomar cuidado é nós assumirmos essa realidade, ou seja, os pais precisam ser preparados para educar corretamente e com isso facilitar o trabalho que todos nós queremos fazer. Nós, a escola e as famílias, para que eles tenham sucesso. É exatamente o que eles precisam, né? Que Irani aprendeu em relação à reunião de pais. Tá? E é o seguinte, eu tenho falado nas reuniões que eu vou, mas aproveitar agora aqui que está para todo mundo, tá? Sobre a comida. Como é que é esse troço, Irani? Diga. Amendoim. Amendoim é uma técnica. Tá? Sim. Leite. Leite. Leite, né? Leite. Amendoim. Isso é o quê? Ela aprendeu que determinadas coisas que você coloca como merenda na reunião de pais faz com que... Qual é o efeito? Atum. Não, mas o efeito qual é? Felizes, atentos, né? Atentos. É. Só em felizes e atentos que faz essa transformação. Coisas com amendoim, que é amendoim ou bolo de amendoim, né? Exato. Amendoim ou bolo de amendoim, você coloca o próprio amendoim, né? Então amendoim, alguma coisa com leite, chocolate, atum. Quem quiser anotar, anote aí. Amendoim, alguma coisa com leite, chocolate, bolo, né? Bolo de amendoim, por exemplo. E sucos, que tipo de suco? Você falou que tinha um suco, era de maracujá? Maracujá para acalmar ele. Ah, não. Ah, para acalmar caso tenha alguém irritado, né? Eu não lembro agora. Eu lembro desses detalhes. Então, olha só. Amo esse profissional de excelência, Maria da Ajuda. Não fala isso que eu fico inibido. Ou seja, aquele lanchinho. Agora, tem um detalhe. O lanche antes. Então, muita gente faz o quê? A reunião de pais. Aí, depois da reunião de pais, tem um lanchinho aqui para você. Satisfeitos, atentos. Então, é interessante fazer esse lanchinho antes de começar a reunião.
nós temos feito assim. Nós estamos evoluindo nisso e a gente vai dizendo se está dando certo ou não. Na realidade, até hoje está tudo dando certo, né? Então, a gente faz o quê? A gente põe a mesa lá atrás e os pais vão chegando para a reunião e, enquanto eles estão chegando, eu estou lá, a Irani está lá, todo mundo na mesa com eles, a gente comendo aquelas coisas, batendo papo e tal, e com isso eles vão ficando felizes, alegres, satisfeitos, começam a ficar, etc. Aí a gente começa a reunião. Outra coisa que a gente fez agora, na primeira reunião, e vamos fazer na segunda, foi avisar que vai haver um sorteio de um brinde durante a reunião, né? Mas um brinde para os pais que chegarem antes da reunião começar, né? Então, e ficarem até o final. Então é o seguinte, aí os pais que chegarem antes da reunião iniciar recebem um ticket, um número, né? Um código qualquer, e esse código é justamente para concorrerem a esse brinde que vai ser sorteado no final da reunião. Então o que acontece? Se no final da reunião o pai que for sorteado não tiver, esse número não vale, a gente sorteia outro. Para que todo mundo saiba que a reunião é importante estar do início ao final, senão não adianta. Porque senão a gente fica pensando, como eu já pensei várias vezes, eu tenho que botar os assuntos importantes no meio da reunião, porque senão os pais que chegaram depois não vão saber e aqueles que saem antes também não vão saber. Não, não pode. Os assuntos importantes, os assuntos da reunião, todos têm que ser importantes. Então os pais têm que assistir do início ao final. Então fazendo isso a gente estimula os pais a estar a reunião toda, né? Qualquer brinde, uma coisa qualquer que sempre dá certo. Sempre dá certo. Não precisa ser uma coisa cara, assim como o lanche não é coisa cara, tá? E chama a atenção dos pais. Porque nós precisamos dessa parceria. Essa estratégia não é para nada mais, nada menos do que a gente conseguir essa parceria. Porque aí o que acontece? Uma reunião dessa passa a ser uma reunião de bate-papo, deles trazerem as dúvidas deles, tá? Desde que a gente consiga desarmar aquele espírito do contra, de que somos nós contra eles contra nós. Quando você consegue desarmar isso, ficou maravilha. Aí a reunião ficou maravilha, né? Então isso é uma coisa interessante da gente pensar e fazer sempre, né? Porque nós precisamos disso, né? Aliás, as crianças precisam disso. Você vê, se nós não fizermos isso, não tem educação de qualidade. Pode ter certeza. Porque para ter educação de qualidade tem que ter essa parceria. E nós vimos agora que saiu de novo o novo resultado da classificação do Brasil em aprendizagem no mundo. Nós ficamos de novo atrás até da Etiópia. Você viu? Então nós somos o quarto país pior do mundo em aprendizagem. Nós não somos o primeiro pior do mundo, nós somos o quarto. E se você vê quem são os outros, aí você vê que nós somos o pior país do mundo em aprendizagem. Então, para isso, gente, nós temos que mudar. E uma das mudanças necessárias é essa parceria com a escola, parceria da família com a escola. Porque a partir daí a gente pode realmente estimular nossos filhos a estudarem, a pesquisarem. Tem muitas técnicas para isso. Então, estar numa reunião é importante porque os professores sabem dessas técnicas e passam essas técnicas, né? Então, vamos ver se a gente consegue estimular, né? Vocês escola, vocês professores e vocês pais irem para essas reuniões e até estimularem que as escolas façam reuniões nesse estilo, tá? Que é importantíssimo esse troço, né? Então, já falamos de 3 assuntos aí que são super importantes. Aproveitando esse momento que não era nem para entrar no ar. A gente veio aqui para cima para conversar sobre temas do próximo programa, né? Mas, oi Janete, professor querido, o áudio está muito baixo, estou tentando ouvir, queria me inteirar sobre o tema. Espera aí, deixa eu ver se... É que nós estamos sem o microfone especial, tá? Então, mas Irani que deve estar também, o áudio dela não deve estar nem chegando perto, né? Irani fala baixinho. Vamos ver se a gente consegue um pouco mais de proximidade aí, né?
Veja como está agora, Janete. Eu vou ver se eu consigo estimular a Irani a falar mais perto do microfone. Viu? Quando você fala um pouco mais alto, para o pessoal poder ouvir, senão, porque você está falando muito baixo, né? Tá? E também aqui a gente estava com um avião passando aqui em cima, nós estamos no terraço, né? Um avião passando aqui em cima e lá se foi todo o som nosso, né? Pois é, gente, então a ideia, deixa eu ver se melhora aqui. A ideia é essa, ou seja, é nós tentarmos estimular para que haja essa parceria, que essa parceria seja importante, né? E com isso a gente mude, pelo menos a gente mudando nas nossas escolas, obviamente isso aí vai dar um resultado para o Brasil. Então nós temos que mudar em todas essas escolas que nós estamos atuando, né? Vocês como parceiros nossos, né, do IUP nessa jornada, né? Eu acho que isso é super importante para todos nós. Então, outro assunto, Jani, nós falamos a alimentação. Alimentação. Não, a alimentação não dos pais, eu digo a alimentação das crianças. É outro assunto super importante, que é interessante todos nós estarmos atentos, é no aspecto alimentação dos nossos filhos e naturalmente dos nossos alunos. Nós temos observado, né, que diversos alunos têm uma inquietação, uma impulsividade muito grande. Ele pode não ter TDAH, pode não ter transtorno de espectro autista, pode não ter TDO, TOD, aquele transtorno opositor desafiador, sei lá, mas ele pode estar com a alimentação incorreta. Tá? Oi, Maria da Ajuda. Muitos pais precisam de palavras que os façam sentir abraçados, exatamente. Através de dinâmicas de acolhimento, mensagens de reflexão, exatamente, também. Exatamente. A dinâmica é uma coisa que eu não sei fazer. Eu nunca consegui. Lá na minha escola eu sempre estimulei as dinâmicas, mas nunca eu fazendo. E aí quem mais fazia era a Mônica, né? Aquela professora, coordenadora que a gente tinha, né? Nós tínhamos uma coordenadora, a Mônica, que fazia isso muito bem. Mas ela sumiu, desapareceu, não quis mais ficar com a gente. Então nós perdemos o exercício da dinâmica, né? Mas é isso mesmo. Lógico, a dinâmica pode ser uma conversa mesmo, desde o início, a gente está conversando, tete a tete, ou seja, conversando cara a cara, cada um, vendo os problemas, ouvindo, né? Muitos pais precisam apenas ser ouvidos, porque eles trazem as dificuldades que eles têm e nós podemos, talvez, quem sabe, né, ajudar um pouco, né? Então, realmente, isso é importantíssimo, né? Por isso que as reuniões são importantes, reuniões de pais são imprescindíveis. Não só reunião, né? É a escola estar aberta a conversar com os pais sobre assuntos que eles, de repente, queiram. Volta e meia aparece alguma coisa que eles estão... Isso a gente faz. Isso eu recomendo que todos façam. Aliás, eu faço também nas escolas que não são minhas. Em tudo que é lugar que eu vou, eu faço a mesma coisa, porque é até interessante, né? Uma pessoa de fora, como eu fiz lá em Piscina do Pará, em Aurora do Pará, nas escolas de Seabra, e várias escolas de Seabra e tudo mais, né? E eu estou à disposição, todo mundo sabe disso, né? Agora mesmo eu estou em Salvador, de volta, depois desse período imenso lá no sul, né? Talvez seja melhor você ir um pouco mais pra frente para falar, quando você for falar, porque senão você já fala baixo, ninguém vai lhe ouvir, né? Então o período que eu passei, né? Irani não foi porque teve que ficar tomando conta do colégio. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém da família tem que trabalhar. E no caso quem trabalha é ela. Eu fico de boa vida pelo Brasil todo, por aí rodando, de papo pro ar, conversando com todos vocês em cada cidade que a gente está. Na realidade não é bem isso, né? Trabalhando também. Mas então é isso, ou seja, é importante nós termos essa visão de que na educação nós temos que acolher, como Maria da Ajuda acabou de falar. Ou seja, vários pais precisam só de algumas palavras, de algum momento de reflexão, alguma coisa. E muitos professores acham que isso não é necessário, não é o nosso papel. Lógico que não é o nosso papel. Não é o nosso papel
oficial. O nosso papel oficial, como nós conversamos, é geografia, história, português, matemática, ciências, inglês, espanhol. Agora, o nosso outro papel é justamente trabalhar com os pais. Quem pode ensinar alguma coisa em relação de educação em relação para os pais? Educador. Quem são os educadores? Nós. Então não tem jeito. Cai pra gente mesmo. Né? Cai pra gente. Fora que a gente é terapeuta também, mesmo sem ser. Mesmo não sendo, a gente é terapeuta. Que Irani, então, é a terapeuta mor no colégio. Por quê? Não só dos filhos, mas às vezes também de pais, né? A maioria é filho, né? Volta e meia tem algum problema, sai correndo para sua sala. Não? Como é que é a coisa? Sai correndo lá, começa todo mundo. Geralmente são as meninas que me procuram, ficam um tempo na sala. Aí se ele vai lá e diz, vamos para a sala de aula. Ou seja, elas vão correndo buscar a Irani, mas aí a coordenadora sai correndo para ver onde é que as meninas estão e leva para a sala de aula de novo. Mas de vez em quando tem que deixar mesmo, porque às vezes precisa de um atendimento mesmo, de uma conversa, tudo. Que às vezes não tem essa conversa. Né? Lógico, uma coisa mais séria a gente encaminha para psicólogo, para psicoterapeuta, para psicoterapia qualquer. Mas é importante a gente estar atento a esse detalhe, né? A escola não é só, infelizmente, ensino das matérias. Ela precisa abranger esse espaço que está solto. Não era para estar, mas está solto. Não existe esse meio de campo para dar o apoio que as famílias precisam. Né? Então isso é um problema sério. A gente sabe que tem muitas famílias que não querem, a gente oferece e nem quer. Mas a maioria quer sim, a maioria apoia isso e fica pede até, né? Pede a nossa ajuda. Então isso é importante a gente estar atento a isso. Né? Eu vi muito isso lá em Ipixuna do Pará. Lá em Ipixuna do Pará eu vi as famílias realmente interessadas em comentar sobre seus problemas, em conversar sobre seus problemas, em ter opiniões sobre isso, tanto na escola Irmã Agnes Winkler, como na escola de ensino médio, como também numa reunião da igreja com as irmãs lá, que estavam as famílias todas. Então eu via a necessidade, a vontade que eles têm de tirar dúvidas sobre determinadas coisas em relação à educação que eles estão dando aos filhos. Então, vontade existe. Precisamos ter essa disponibilidade, né? Termos essa disponibilidade. Então, para que a gente possa realmente ter um resultado melhor com essa formação dessas crianças e desses adolescentes, né? Em relação ao estímulo de estudo, não tem nem dúvida. Eu vejo muito os pais dizerem, você precisa estudar, vai estudar. Você não estudou ainda, já fez o dever de casa. Só que o pai e a mãe, quando falam isso, estão assistindo televisão, né? Poxa, não é por aí, não adianta, né? Então nós temos que alertá-los que eles têm que pelo menos fingir que estão lendo. Pegar um livro, pegar uma revista, pegar alguma coisa para escrever, para que o filho, para dar exemplo, porque, gente, a criança, ela naturalmente, ela não vai precisar nem ser obrigada a fazer uma coisa se ela está vendo alguém fazer. Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Nós darmos o exemplo é primordial. É fantástico isso. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa estar atento, dar exemplo. E aqui, nessa área tão agradável, o que você tem mais para dizer, Jane, sobre a alimentação, né? Falamos da alimentação, falamos que a alimentação é básica, mas não falamos o quê? O que é perigoso, o que deveria ser diminuído nas crianças para diminuir a inquietação, diminuir a agressividade, diminuir... Açúcar. Ó, ouviram o que ela falou? Açúcar. Maria da Júlia, se compreendemos o ato de aprender como um processo que envolve questões afetivas, emocionais e sociais, entenderemos que temos, sim, grande contribuição para com a família do nosso aprendente. E hoje não adianta o educador fugir dessa realidade. Concordo totalmente com o que Maria da Ajuda acabou de escrever. É exatamente isso, não tem dúvida.
E agora com a alimentação, Irani falou, açúcar, açúcar branco refinado, né? Açúcar branco refinado. Se você conseguir tirar da dieta de todo mundo em casa o açúcar branco refinado, você não sabe o bem que você vai fazer para toda a sua família. Infelizmente, eu estou sempre em algum hotel por aí e às vezes só tem o açúcar branco refinado no hotel, tá? Eu passei a levar uns saquinhos de açúcar mascavo e açúcar demerara comigo. Porque realmente ele faz mal a todo mundo. Para a criança e para o adolescente, ele traz inquietação, agressividade, irritação, irritabilidade, essas coisas todas. Alguns. Para alguns. Alguns, são todos. Para outros, ele traz depressão. Ele provoca um estado depressivo. Então, gente, e para alguns não faz diferença nenhuma. A gente nem nota nada. Mas é melhor tirar, porque ele faz mal. Mauro Gaglietti, eu acho que se estiver ouvindo, vai até achar interessante nós conversarmos sobre isso, lá de Passo Fundo, né? É que realmente nós tivemos, ó quem está ali, o Herbert, e realmente a indústria açucareira conseguiu boicotar durante 15 anos, olha ela dizendo para eu não falar isso, durante 15 anos, todos os trabalhos que falavam dos males causados pelo açúcar branco não foram publicados. Bom, parou, né? Vamos falar de outra coisa. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outro assunto. Porque de vez em quando o assunto é cutucar com a onça com vara curta, né? Mas então, olha só, açúcar branco, evitem. Tem outras coisas também, por exemplo, nas creches, o que acontece de vez em quando a gente tem aquele menininho mordedor, né? O menininho mordedor da creche. Aí os pais ficam desesperados com o menininho mordedor da creche. Primeira coisa que a gente faz é perguntar à mãe que horas antes de dormir ela está dando Nescau para o menininho mordedor, tá? Porque pode ter certeza que esse menino está tomando um achocolatado. Eu falei Nescau porque é o que a gente mais conhece, né? Não estou fazendo propaganda positiva nem negativa do Nescau, que eu tomo Nescau, por exemplo, gosto de Nescau. Mas é pelo seguinte, lembra da propaganda do Nescau? É energia que dá gosto, né? Pois é, essa energia que dá gosto, a criança vai dormir, aí a mãe dá um copinho de Nescau da energia que dá gosto para a criança toma, toc, 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 vai dormir. Durante o sono, aquela energia que dá gosto está sendo processada e o garoto está pegando energia, dormindo, tá? Quando ele acorda, no dia seguinte, chega no colégio, a energia está toda. Como é que ele vai gastar essa energia? Mordendo os coleguinhas todos, é óbvio. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir o Nescau por um suco de maracujá. Dá um suco de maracujá para a criança de dormir, que aí acalma, dorme bem, processa a aprendizagem no sono, que todos os meus alunos, meus amigos, colegas, etc., sabem que é durante o sono que ocorre a aprendizagem. Então, quando a criança está bem descansada para dormir, obviamente vai ter uma boa aprendizagem, não tem dúvida, né? Então isso é uma coisa importante nós todos saber, né? O Nescau antes de dormir, nada disso. Se quiser pegar Nescau, outra hora, né? Depois do almoço, no lanche, uma coisa qualquer assim, né? Nada de antes de dormir. Tem outras coisas também, mas aí cada criança tem uma tendência diferente, tem uma intolerância diferente, como os autistas, por exemplo. O carro-chefe que eu tenho comentado muito das intolerâncias no autismo é o glúten. Mas você não pode tirar o glúten simplesmente. Por quê? O glúten hoje, ele está considerado como um alimento básico, né? É o pão de todo dia. Mas já tem pão sem glúten, já tem vários alimentos. Vários produtos hoje que são produzidos sem glúten. Fala alto, senão ninguém ouve. Tem vários produtos no mercado sem glúten hoje.
Então, pelo que ele está falando, até não sei se pão tem sem glúten. já tem tudo isso sem glúten. Então, se tem sem glúten, vamos tentar usar isso sem glúten, porque é muito mais saudável, bastante mais saudável, né? E para nós também, na realidade, tem vários trabalhos sendo realizados e sendo publicados, mostrando os malefícios do glúten. Agora, não é para tirar o glúten só, é substituir. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes teve uma mãe que chegou para mim e disse: eu fui tirar o glúten de meu filho, porque uma vez eu fui a um médico, e o médico disse que o mal dele era o glúten. Eu fui tirar e ele emagreceu, ficou super fraco. Meu Deus do céu, não é para tirar, é para substituir. Então a gente não pode mexer numa alimentação sem saber. Por isso que existe uma profissão importantíssima, chama-se nutricionista. Então, se a gente vai ao médico, se a gente vai, quando está assistindo alguma coisa, vai ao nutricionista quando vai querer mudar a alimentação. Para mim, tem duas profissões que são, eu considero, as mais importantes para a nossa saúde. Tá? Então, essas duas profissões, outro dia eu fiz uma enquete e perguntei quais são as duas profissões mais importantes para a nossa saúde, e vários disseram médico, e o médico não é essa primeira nem a segunda pessoa. A primeira profissão mais importante para a nossa saúde chama-se gari, e a segunda, nutricionista. Gari porque o gari é justamente quem mantém as ruas limpas para evitar que a gente pegue as doenças. E o nutricionista é quem consegue estabelecer uma dieta em que os nutrientes que nós estamos adquirindo são os nutrientes que nós necessitamos. Então, se nós estamos comendo os nutrientes que nós necessitamos, e se as ruas, as coisas no caso estão limpos, nós estamos bem, nós não vamos precisar de médico tão cedo. Então essas duas coisas são super importantes, a limpeza e a alimentação. E a alimentação, eu estou cansado de falar, cansado não, que eu não canso, mas disso. Não cansa também de falar. E não canso de falar, né? Já estava na hora de terminar, né? A gente veio aqui falar rapidinho, nós viemos conversar rapidinho aqui sobre um assunto e já são quase 8 horas da noite, né? Mas a gente vai terminar já, que é o que eu estava falando mesmo? Eu até esqueci. Sim, que é sobre a alimentação, porque o segundo cérebro que nós temos, que eu comentei ontem sobre ele, o cérebro entérico, que é o cérebro do intestino, ele é o cérebro responsável por toda a nossa saúde orgânica e psíquica, porque ele gera toda a serotonina, quase toda, 80%. E metade da dopamina, que são dois neurotransmissores fundamentais para nós estarmos bem. Então, logicamente, se nós estamos com uma alimentação balanceada, correta, nós estamos com serotonina e dopamina direitinho no nosso organismo. Então, com isso, o que vai acontecer? Obviamente, nós teremos muito menos enfermidades. É isso que a gente precisa. Então, olha só, o que eu vi, para quem não sabe por que a gente está aqui, hoje, eu vim tomar um vinho com Irani aqui na horta dela. A horta de Irani é aqui no nosso terraço, tá? E na hora que eu vim tomar um vinho com ela, nós estávamos conversando sobre coisas para o próximo programa. Eu disse: não, vamos falar logo, para a gente não ficar esperando, né? Diga alguma coisa, Irani. Aí, com isso, nós ficamos batendo papo aqui. Tá? O ambiente é agradável, é o terraço, tá? As plantas dela estão aqui. Aliás, as plantas... Aqui está um exemplo. As plantas dela têm tudo que a gente precisa. Se eu trouxer o pajé, como eu tive lá da outra vez que eu fui para Passo Fundo, eu conversei muito com o pajé da etnia Caingangue, né? E ele estava me falando de uma porção de coisas que isso faz bem para isso, faz bem, tudo e eu dizendo: minha mulher tem, minha mulher tem, minha mulher tem, minha mulher planta. Vem cá, sua mulher é pajé? Eu digo: é quase isso, tá? Porque quase tudo tem aqui. Não, eu tô com a dor, não sei o que, tem uma planta lá que se você fizer um chá daquilo passa. Tudo é ela, tá? Eu tô com é garganta. Não, peraí, deixa eu pegar aqui uma raiz de gengibre aqui, que você vai mascar o gengibre. Aliás, seu filho, nosso filho, né, Eric, está com problema de garganta. Aí ele perguntou... Eu já vi que você passou para ele gengibre. Aí ele perguntou o que faz. Aí eu já disse a fórmula dela, né? Ele vai tomar água saborizada com limão e gengibre. Agora, é importante até vocês saberem,
essa água saborizada não pode ser tomada em jejum. Porque, embora ela alcalinize todo o organismo, se você tomar em jejum, não dá tempo dela se alcalinizar. Então, a acidez do limão junta com a acidez do suco gástrico e começa a fazer mal ao organismo. Então, é bom todo mundo saber. Ao acordar em jejum, a água que nós temos que tomar é água pura, pura, pura. E de preferência, eu já ouvi falar, tem 2 copos. Eu não consigo, eu tomo 1 copo só. 2 copos d'água eu acho um exagero. Mas eu já vi recomendações de 2 copos, né, de médicos. Mas eu não estou seguindo não, eu tomo 1 copo só e às vezes nem tomo 1 copo inteiro. Mas tomo água pura. Depois que você se alimentar, aí você pode tomar durante o dia inteiro a água saborizada com limão e gengibre, por exemplo. Gengibre mais para quem fala que, pelos cotovelos, como eu, por exemplo. Não é não? É. Irani não precisa, ela fica quieta, Irani está falando o tempo todo, né? Então ela não precisa da água saborizada, eu preciso. Tá? Então é isso. Mais alguma coisa importante da gente comentar antes de dormir? Não, né? Bom, gente, pelo menos hoje vocês acabaram, aqueles que não conhecem, acabaram conhecendo Irani. Está aqui ela. Foi uma dificuldade dela vir conversar comigo aqui. Assim, Maria da Ajuda, vejo dificuldade para orientar a família quanto à seletividade apresentada em algumas crianças autistas. Sim, exatamente. Porque os pais... olha, pai de autista não é brincadeira. Dá muito trabalho, precisa ter muita paciência, precisa se dedicar demais ao filho. Só quem não tem filho autista é que não sabe sacrifício que é ter um filho autista. Eu agora em Passo Fundo, estava numa casa alugada lá, então eu pude receber vários pais com os seus filhos autistas. Né? Então eu fiz a orientação que eu podia fazer. E via eles, poxa, mas eu já faço tanta coisa. Sim, eu sei, mas tem que fazer mais. Infelizmente tem, porque vale a pena, é um investimento fabuloso você conseguir investir no processo de alimentação do seu filho autista. Porque a alimentação é o básico para eles. É o básico. Mas eles, por exemplo, tem uma mãe que, não, agora não, deixa para depois. Ele não vai conseguir mudar assim rapidinho. Então, esse vagarosamente de mudança da alimentação, né? Não dá certo. Ou seja, é a base que a Irani fica recomendando, mas eles não querem mudar. Eu tenho um amigo meu, então, um conhecido meu, que ele disse que não ia fazer a dieta do filho, porque ele tinha pena do filho. Gente, não pode ter pena do filho não fazendo a dieta, porque ao contrário, porque essa criança não vai desenvolver nunca, vai ficar dependente do pai e da mãe pro resto da vida. E a gente não é eterno. Poxa, como é que pode um troço desse? Então a alimentação precisa de ajuda. Precisa de ajuda, sim. Precisa de um nutricionista, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional. Quando você tem esses 3 profissionais trabalhando em conjunto, você consegue ir mudando a alimentação da criança autista com mais facilidade, porque eles têm técnicas para isso. Tá? Diga, você dizer uma coisa. Mas é preciso também que os pais queiram, né, comprar, queiram investir nisso. Olha, infelizmente tem que ter investimento. E mudança geral, não é mudança só para a criança. Tem que ser mudança geral na casa. Ou seja, isso que você falou, Maria da Ajuda, olha só o que a Irani está dizendo. Essa mudança da alimentação, nós temos que convencer os pais a mudar para todo mundo. Ou seja, não é só para o filho, não. A família toda tem que entrar nessa dieta. É o tal negócio do exemplo. Se você não tiver o exemplo em casa, vai ser difícil. Como é que o autista está vendo que ele só que não pode comer as coisas que tem em casa? É melhor não ter, não pode ter em casa. Então a gente tem que fazer com que a nossa alimentação mude. E, gente, tem técnicas para alimentação. Não precisa a gente tentar descobrir, não. Nós temos uma nutricionista fenomenal que está aí passando as receitas dela gratuitamente no portal dela pelo Facebook, que é Cláudia Marcelino. Então, Cláudia Marcelino, que o nome dela no Instagram é Cláudia M. Marcelino. Então, eu sugiro até que vocês sigam ela no Instagram, Cláudia M. Marcelino. Ela eu considero, uma das nutricionistas mais importantes do Brasil, em termos de autismo e TDAH.
ela tem feito umas lives, ela fez uma ontem, às 8 horas da noite, sobre nutrição para o TDAH. Eu não consegui assistir, eu vi o início e não consegui assistir, estava dando problema na minha internet. Mas então sigam ela, Cláudia M. Marcelino. E ela tem um livro também que vocês devem comprar, é o negócio do investimento. Tem que investir. Tem que investir. A pessoa fica de braço cruzado, aí investe no celular novo, investe na troca de carro, investe em roupa para Natal, para Ano Novo, para não sei o que, nem sei para que precisa tanta roupa para Natal, Ano Novo, que nem o pessoal do Seabra, o Wellington, que disse, poxa, vem o Ano Novo aqui, eu não comprei roupa nova, vem o Natal, não comprei roupa nova, vem o aniversário, não comprei, vem cá, a roupa vai embora. Essa minha camisa, por exemplo, já passou vários natais e anos novos comigo aqui. Enquanto ela não rasgar, ela serve, que eu saiba, né? Então, e não investe num livro. Gente, o livro de Cláudia Marcelino é o ideal para quem tem um filho autista. Chama-se Autismo, Esperança pela Nutrição. Então vamos investir nisso e seguir aquelas dietas. Inclusive o livro explica tudo sobre o autismo. Lógico, tem um livro mais complexo, que é o de Aderbal Sabra, que é um médico, nutrólogo, também especialista em autismo, TDAH, etc. E que, inclusive, eu acabei de saber que ele está fazendo uma turnê pelo Brasil todo. Então, ele a cada 3 meses está vindo a Salvador, o que disseram. Ele agora está em Aracaju. Então, ele vai de cidade em cidade, passou uma semana em cada cidade, das que estão chamando ele, né? Para dar o atendimento às crianças autistas, né? Então, gente, realmente é difícil, nós temos que conversar seriamente com esses pais, que se eles não... É lógico que eles têm um trabalho violento, mas todo trabalho é válido demais, porque a mudança de uma criança, quando você faz uma alimentação rigorosa, tirando tudo que ela não tolera, é radical. Crianças que não falavam estão falando, crianças que eram irritantes pararam de ser irritantes, crianças que eram agressivas não são mais, crianças que não comiam nada já estão comendo, porque faz ser aos pouquinhos aquela mudança. Lógico que você não pode fazer no autista uma mudança radical, mas tem que fazer uma mudança aos poucos, né? O avião está dizendo que acabou, né? Ok, gente. Então, na próxima quarta-feira, 9 da noite, nós teremos a nossa live. Se por acaso tiver algum outro assunto de emergencial, a gente se reúne numa conversa dessa, que a gente está sempre aqui no nosso... Como é que a gente vai chamar essa área aqui? Nosso terraço, né? Nossa cobertura. Nós estamos aqui na nossa cobertura, tá? Em cima da casa da minha sogra. Essa cobertura cheia de planta aqui, um monte de planta, que a senhora Pajé está cultivando para tudo, né? E a qualquer momento a gente entra para conversar alguns assuntos. Oi, peraí, excelente a fala do mestre Albertano com a participação do nosso ilustre colega Irani. Eu esqueci de falar. Ela é Irani, a tal que não aparece nunca, tá? Minha esposa é Irani, que nada aparece. Eu falo dela em tudo que é o curso que eu dou. Teve um curso lá em Irecê, foi, que quando acabou a aula, os alunos falaram, pela primeira vez você deu uma aula inteira e não falou de Irani. Não sei por que eu não falei dela. Será que eu estava brigado com você? Alguma coisa aconteceu, tá? Mas não sei. Ok, gente, então, um abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Irani. Um abraço a você. Ela falou baixinho, um abraço para você. Ok? Até o nosso próximo encontro, então. E mandem suas dúvidas, sugestões, questionamentos, etc. para nós aqui, que nós teremos o maior prazer de conversar e responder. Eu vou ver se melhora o áudio, tá? Principalmente por causa de Irani, que fala baixinho, se eu pego o microfone para ficar mais fácil para ela. Ok? Até mais, então.